Mediunidade, um tema bem bacana e também bem complexo. Todos nós somos médiums, seja auditivo, visual, sensitivo, psicografia, de transporte, enfim. Todos nós temos ou num grau mais elevado ou num grau mais brando, mas todos nós somos médiums. E o grau dessa mediunidade depende do nível de evolução que a gente tem, porque mediunidade é conquistada. Quer saber mais sobre esse tema? Não sai daí não, vamos falar sobre isso já já. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Angel Rose e hoje eu tenho um tema bem bacana para falar com vocês. Mas antes, vai lá, clica no joinha e ajude o YouTube a entregar para mais pessoas os nossos vídeos. Se inscreva no nosso canal, é muito fácil. Clica no se inscrever, depois clica no sininho. Toda vez que tiver um vídeo novo no canal, o YouTube vai avisar vocês. Deixe o seu comentário. Nós estamos sempre interagindo com vocês. Fale um pouco sobre o vídeo e sobre mediunidade. O que você acha dela? Deixe também um tema de sugestão, se você quiser, para os próximos vídeos que nós vamos fazer. Se você gostar desse vídeo, compartilhe. É muito importante para nós também. Não pode ver os nossos vídeos no canal? Então ouça-os pelo podcast. É muito fácil, clica no link aqui na descrição e aí você ouve os nossos vídeos onde estiver. Mediunidade, tema bem complexo esse. Eu gosto de falar em parte sobre isso, porque tive alguns problemas na minha adolescência com relação à mediunidade. Quando a criança nasce, até os 7 anos de idade mais ou menos, ela fica muito ligada ao mundo espiritual. Ao mundo de onde ela veio, da casa de onde ela veio. A gente não se desliga automaticamente de onde veio quando nasce. Nós dizemos que a moleirinha da criança, fecha com 2 anos, fisicamente. Mas na verdade essa moleira fecha quando ela faz 7 anos de idade. Então durante esse período que ela está muito ligada ainda à antiga casa ou ao mundo espiritual, como você queira chamar, é que se forma o caráter e a moral dessa criança. Então tudo que você quiser passar de moralidade, tudo que você quiser passar de certo, de errado, que eu não acredito nisso de certo e errado, mas tudo que você quiser passar de confiança para essa pessoa, para esse bebezinho que logo vai ser um ser humano adulto, tudo que você quiser passar de autoestima, de amor, de confiança, tudo de moral, é do 0 aos 7 anos. É nesse período que você consegue. Você percebe que nesse período a criança tem os famosos amiguinhos imaginários, que nós não vemos, mas ela tá ali, ela tá vendo e eles estão ali brincando com ela. Então, ela tem muita relação ainda com o mundo espiritual. Depois dos 7 anos, é como dizia o professor, aí ele vira cachorro. Aí ele só treina. Aí é só treinos repetitivos, tanto que a gente vai para a escola e nós fazemos várias vezes, por exemplo, as letras, as palavras, os números, para a gente poder gravar, porque aí é treino, é repetição, você não está ensinando mais nada, ela só está repetindo coisas, até a fase da adolescência, tá? Que é uma outra fase complexa para essa questão de mediunidade. E eu digo complexa por quê? Porque o ser, aquele indivíduo, ele não é nem criança e nem adulto. Ele está numa fase de transição. Então vamos dizer que ali ele está formando o trabalho, a área profissional, o que ele vai fazer durante o resto da vida dele, vamos dizer assim, ou não. O que ele mais gosta de fazer como realização profissional e financeira. Então é nesse período aqui de transição que ele está decidindo isso. Ele tem que ter uma postura social,
Ele precisa formar essa postura social nessa período de transição. Ele tem que ter uma postura religiosa, porque aí quando os pais começam a falar, vamos para a igreja, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Então, tá nessa fase de ele não sabe muito que diretriz ele vai tomar na vida. É um momento que ele precisa muito de os mentores, né? Porque a cabecinha fica muito vaga e ele quer ter um momento dele ali e as cobranças vêm porque ele já não é mais criança, ele precisa tomar responsabilidade, ele também não é adulto, então ele não pode assumir responsabilidade, ele tem que ter, mas não pode assumir, enfim. E é um momento que aflora essa mediunidade, porque os mentores ficam muito próximos da gente, conversando o tempo inteiro, te mostrando algumas coisas, enfim. Momento que tem que ter muita paciência por parte dos pais, muita compreensão e muita orientação também. Como na minha adolescência eu tive muitos problemas com a mediunidade, então eu não queria ter isso para mim, porque eu queria ser parte da sociedade. Eu não queria ser aquela criança, aquela adolescente isolada, sabe? Eu queria ser parte de alguma coisa. E na minha adolescência eu tive muita dificuldade por questões espirituais mesmo. Então somente 2 pessoas tiveram muita paciência comigo, que é meu pai e minha mãe. Né? Então, eles tiveram muita paciência, eles souberam entender, apesar de a minha mãe ser católica, frequentar a igreja, acreditar em Deus, em Jesus e enfim, todas essas questões dos sacramentos católicos e meu pai ser espírita. Então, eu tive alguns problemas sérios e eles sempre estavam ali comigo, me apoiando, e ainda bem que a minha mãe escutou muito meu pai. E aí eu fiz todo um trabalho de aprender mesmo sobre espiritualidade e um trabalho de desobsessão, porque eu sofria muita obsessão nessa época, mas eu tomei uma decisão que não foi uma das melhores, mas assim, no momento era o que estava ali e era o que eu queria, porque eu queria me livrar de todo aquele pesadelo, que na época era um pesadelo na minha concepção, né? Então eu resolvi barrar isso. Eu resolvi que eu não queria ter isso na minha vida, porque eu queria pertencer a uma sociedade, a um grupo, eu queria ser igual a todas as pessoas. Eu queria ser aceita, essa é a palavra, né, que eu quero achar. E na época não tinha essa questão, porque eu via muita coisa, eu ouvia, eu convivia com pessoas que não estavam mais aqui, já estavam do outro lado, e eu já não conseguia mais saber o que realmente acontecia. Minha cabeça ficou muito confusa. E a minha mãe e meu pai me deram todo o suporte e eu fiz um bom treinamento na Federação Espírita na época, né? E eu consegui bloquear isso. Só que, como tudo na vida, a mediunidade também, o universo vem te propondo as coisas. Ele vem propondo para você, tá bom, você não quer, eu vou respeitar. Só que nós não, como que eu vou dizer para vocês? A gente não tem a mediunidade porque ela nos é dada. Mediunidade é conquistada. A mediunidade, ela vem em alto grau ou no grau mais brando, dependendo da sua conquista evolutiva. Então eu conquistei alguns degraus dentro da minha evolução que permite com que eu tenha a mediunidade. Eu tô falando eu de um modo geral, nós, é isso que eu quero dizer. E eu não quis. Só que se eu venho com essa mediunidade, eu venho por um motivo. Eu venho para trabalhar, eu venho para ajudar, auxiliar no planeta Terra de alguma maneira. E tinha muitas pessoas que falavam para mim assim, mas tem muita gente que quer ter mediunidade, você tem e não quer porque é muito ruim. Não é ruim, é que é diferente, como que eu vou te dizer? Você é uma pessoa que você vê as coisas, que você sente, que você fala para as pessoas, você tem poucos amigos ou nenhum amigo, tá? Porque ninguém entende o que você está passando naquele momento. É complicado porque só você está passando e ninguém mais vê, então você é vista até como louca por algumas pessoas. E você quer fazer parte de alguma coisa, você quer ser igual a todo mundo, né? E isso não acontece quando você tem essa questão de trabalhar com mediunidade.
Então o universo ele vai te propondo, tá bom, você não quer nesse momento, ok, vamos respeitar, beleza. Com o passar do tempo ele vai começando a te cobrar. E aí a coisa vai afunilando, como tudo, tá? Como tudo no planeta Terra. Então ele vai começando a te afunilando. Ele vai afunilando essa questão, porque ele precisa que você trabalhe em prol da humanidade com aquilo que você tem, com as ferramentas. E ele tá te dando ferramentas, você conquistou aquela ferramenta. Sabe, é como num jogo de videogame, que você começa sem nada, aí você vai conquistando uma ferramenta aqui para poder ficar mais forte, outra ferramenta ali, você vai se empoderando e você vai ficando cada vez mais forte dentro do jogo e você vai passando etapas e vai ganhando ferramentas. Assim funciona com a mediunidade dentro da nossa história enquanto ser humano. Nós vamos passando de encarnação em encarnação e vamos ganhando ferramentas, mas para trabalhar dentro da nossa encarnação. Aquilo não é de graça, é para você poder vencer o jogo. E eu sempre falava assim, não, eu não quero ter isso. Só que o universo começa a te cobrar. E aí começa a repercutir na sua vida pessoal, começa a repercutir na sua vida financeira, começa a repercutir na sua vida profissional, na sua saúde, enfim, nos seus relacionamentos, na sua forma de sentir, enfim, começa a repercutir em tudo, porque aí o universo começa a te cobrar. E aí você dá aquela parada, você já está na fase da maturidade, você dá aquela parada e fala, ufa, então tá, então vamos começar. Mediunidade não é ruim, você não é uma pessoa diferente das outras. Como eu disse, são ferramentas que você adquiriu ao longo das encarnações, das existências que você teve aqui na Terra para você poder trabalhar. É que as pessoas são muito ignorantes e vê isso como uma coisa do demônio e começa a te tratar de forma diferente. Então isso faz com que você se retraia, isso faz com que você se sinta fora da caixinha. E aí você quer pertencer àquele grupo. E aí você começa a negar isso, começa a falar, não, essa ferramenta aqui eu não quero, eu não preciso dela, eu não quero trabalhar. E é errado porque é uma conquista sua. Não é uma coisa que te deram. Você conquistou, você trabalhou por aquilo. Tá? Só que não é bem visto na sociedade e eu nem sei por que isso, né? Isso vem de tempos remotos lá, né? Isso não é de agora. Então, por mais que a gente evolua, com mais tecnologia que a gente tenha no planeta Terra, todo esse conhecimento e tecnologia não consegue vencer o preconceito dentro da cabeça das pessoas. Sendo que a mediunidade serve para ajudar e muito as pessoas. Eu tenho pessoas que trabalham aqui, prestam serviços para mim aqui, trabalham junto comigo na área de terapia, que tem um poder de cura nas mãos que é uma coisa impressionante. A pessoa deita com a queixa de uma dor na maca e ela levanta outra pessoa, né? Então, eu tenho fatos aqui, eu tenho detalhes, eu tenho situações que eu passo aqui com as pessoas com as quais eu trabalho. E aí tem pessoas que conseguem ver, ouvir, conseguem relatar coisas, conseguem enxergar coisas, enfim. Só que a gente veio para ajudar o planeta a trabalhar. Isso é primordial a gente entender. Então a gente não é diferente das pessoas. A gente só veio aqui para trabalhar, para ajudar. Essa é a grande realidade de ser médium. E é claro, todos nós temos isso. É difícil para mim falar isso porque eu passei uma vida inteira negando isso. Uma vida inteira. Então, por que não? Eu não quero. Eu acho que eu tenho que fazer parte de uma sociedade, eu acho que eu tenho que fazer parte de algum grupo e eu quero ser aceita. Mas eu casei com um homem que é extraordinariamente... Eu falo que ele não era desse planeta, né? Ele não era daqui, ele era de outro planeta, porque ele tinha um carisma maravilhoso, ele tinha
toda uma questão de chamar a atenção das pessoas, de ensinar, de orientar, e ele sempre falava para mim: um dia isso vai ser cobrado de você, desenvolve isso, solta essa menina que quer sair daí de dentro. E eu falava assim: não quero, não é hora. E aí o universo dá aquela chacoalhada para você falar: Índio, acorda para a vida. Né? Nós somos hoje os trabalhadores da última hora, que é o que se fala muito no espiritismo, né? Ao contrário dos nossos avatares, né? Buda, Maomé, Jesus, enfim, que tiveram aqui e passaram por aqui e também foram muito, como que eu vou dizer, eles também foram muito assim subjugados. Né? O próprio povo deles subjugaram essas pessoas e infelizmente humilharam eles e não trataram eles de forma condizente, porque não é uma coisa muito aceita, as pessoas não acreditam nisso, as pessoas estão dormindo ainda para esse tipo de coisa. Nós fazemos parte dessa sociedade, todos nós, porque eu digo que todos são médiuns, mas a gente prefere fechar o olho para isso. E mediunidade é muito simples, é aquela vozinha que você escuta, é aquele olhar que você tem de uma coisa lá longe. É quando uma situação está se apresentando na sua vida e você enxerga longe os resultados dessa situação, benéficos, positivos ou negativos, tá? É aquela vozinha que fala para você: cara, não vai, porque isso aí não vai dar certo, ou se não vai, se joga, é um sonho que você tem, enfim. Todos nós somos, e agora com essa era que nós estamos passando, isso vai ser cobrado cada vez mais de nós. Porque, como eu disse, somos os trabalhadores da última hora. E a nossa meta é chegar até os avatares. É chegar até Jesus, o venusiano. Não aquele Jesus grudado na cruz, o Jesus católico que está lá grudado na cruz, sofrendo. Que veio aqui para pregar o amor, a harmonia, a união, a igualdade entre os povos. Eu estou falando desse Jesus. Eu estou falando de Buda, que veio aqui trabalhar a ascensão espiritual, que veio aqui para trabalhar, para ensinar, na verdade, a elevação do espírito. Eu estou falando de Maomé, que veio aqui para ensinar para a gente também o amor, a caridade, a dedicação. Eu estou falando desses avatares. A nossa meta, a nossa reta final, sabe? Lá, o final do nosso caminhar é eles. Nós vamos chegar até eles. Só que precisamos trabalhar a nossa evolução a cada encarnação. E toda vez que a gente faz como eu fiz, de negar a existência dessa mediunidade, você entrava. Você está ficando para trás no seu caminho, no seu objetivo. Então, é se soltar, é se liberar. Eu te digo que não é uma coisa ainda tão fácil de falar para mim, de poder conversar com vocês. Não é fácil, mas a gente tem que se soltar, tem que deixar acontecer e tem que deixar fluir essas coisas na vida da gente, para a gente conseguir alcançar a nossa reta final, que é o fim da corrida, é lá o fim do jogo, né? Quando a gente vai falar, acabou o jogo, somos lá, somos avatares, somos evoluídos tanto quanto eles, porque esses avatares também foram iguais a nós, mas eles trabalharam a evolução, eles trabalharam o direito de poder vir e nos ensinar. E é isso que nós temos que trabalhar no dia a dia, tá? De poder fazer como eles. Eles não formaram religiões. Eles vieram pregar, como eu já disse, amor, harmonia, igualdade, união, elevação da alma. Eles vieram pregar isso, ensinar isso pra gente. Quem fez disso uma religião foi os homens. Interesseiros que tinham algum interesse por trás dessa história toda em criar uma religião para manipular as pessoas que ficaram. Então, se eles conseguiram trabalhar essa evolução, a gente também precisa trabalhar. A gente também precisa evoluir nesse sentido de estudar mais mediunidade, saber mais, ao invés de rejeitar,
saber mais, estudar mais, ler mais, evoluir. É isso que a gente precisa fazer. E eu tô falando isso não é para vocês, eu tô falando isso para mim. Porque agora, aos 45 anos, aos 45 do segundo tempo, né? Tô brincando, mas assim, agora aos 45 anos, eu tenho que trabalhar isso, eu tenho que fazer isso. Só que agora com mais maturidade e mais segura. Porque antes eu não estava segura. Antes eu queria pertencer a uma sociedade, mas eu queria ser igual a eles. Porque eu sabia que do jeito que eu era, ninguém ia me aceitar. E hoje eu não penso mais assim. Quer saber? Não tô nem aí. Vocês precisam gostar de mim do jeito que eu sou. Então, isso significa que precisam me aceitar como eu sou. Então, não tô nem aí. Tá? Então, eu tô fazendo esse vídeo para falar para vocês isso, mas para falar para mim também. Porque às vezes quando você fala em voz alta, fica diferente do que você só pensar naquilo. É diferente, você está expressando, você está colocando para fora algo que você estava pensando há muito tempo. Então, para mim, sempre foi difícil. E por isso que eu estou falando que é um tema complexo e difícil. Mas se você tem, trabalhe isso todos os dias. Escute essa intuição, escute a audição, o olfato, a visão. Não trata isso como se fosse uma coisa ruim. Não trata isso como se você fosse um ET, né? Trata isso como se você fizesse parte de uma sociedade que você veio para trabalhar em alguma coisa. Você não está aqui à toa. Ao invés de renegar isso e deixar isso de lado. E estude como você pode evoluir isso. Independente de religião. Claro que quem trabalha mais esse desenvolvimento são as religiões mais voltadas para a espiritualidade, mas independente de religião, a gente tem livros ótimos que pode fazer com que você estude e saiba um pouco mais sobre mediunidade e como você pode desenvolvê-la, ok? Bom, pessoal, era isso que eu tinha para falar para vocês hoje. Espero que tenham gostado do tema. Se quiserem, a gente pode voltar, pode falar sobre esse tema novamente. Deixe um comentário aqui se você gosta de mediunidade, se você quer falar mais sobre isso. Se gostou do tema, clique no joinha e ajude o YouTube a entregar para mais pessoas os nossos vídeos. Se inscreva no nosso canal, é muito fácil. Clica no se inscrever, depois clica no sininho. Toda vez que tiver um vídeo novo, o YouTube vai avisar vocês. Se inscreva nas nossas redes sociais. Todo dia um tema bem bacana e atualizado sobre os nossos produtos e serviços. E se gostar, compartilhe. Compartilhe com seus amigos, com seus parentes, com seus vizinhos. Não seja egoísta, compartilhe o conhecimento. Muito obrigada e até quinta-feira.